Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo no YouTube. E se você me acompanha no Instagram, você sabe que recentemente eu gravei um IGTV, só que eu decidi trocar para o YouTube porque aqui eu acho que eu vou ter mais oportunidades. E hoje eu vim trazer um tema para vocês que eu acho que vocês vão gostar, que é 5 livros que eu nunca vou esquecer. Eu tive a ideia para fazer esse vídeo depois que eu vi um vídeo da Débora Ladin falando sobre 5 livros que marcaram a vida dela. Vou até deixar o vídeo aqui para vocês assistirem depois que vocês virem esse daqui. E eu achei que seria bem legal trazer também alguns livros aqui que eu nunca vou esquecer, né? Porque eu tenho o hábito de leitura e eu sei que muita gente não tem. Então eu queria trazer aqui algumas sugestões. E o que eu acho legal dessa lista que eu fiz é que não tem nenhum livro clássico, não tem livros muito difíceis mesmo, porque eu nem gosto tanto assim de literatura, eu nem gosto tanto assim de literatura clássica. Então eu decidi trazer alguns livros assim que são que todo mundo consegue ler, que são mais divertidos, mas não necessariamente são engraçados, assim, tem alguns assuntos que são tratados aqui nos livros que eu vou trazer que são bem sérios, mas mesmo assim são livros mais fáceis de ler. Com exceção de um deles, que eu vou ressaltar qual que é na hora que eu for falar dele, mas todos os outros eu acho que são super fáceis, assim. Tem até livro infantil, gente, vocês vão ver. Então, antes de eu começar, deixa eu só me apresentar, né? Se você não me conhece, meu nome é Rafael e eu moro em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, vamos lá. O último aviso que eu tenho pra dar é que alguns dos livros que eu vou trazer aqui foram transformados em filmes, mas eu não em filmes ou então em animações e tal, mas eu não vou estar comentando nenhum dos filmes, nenhuma das animações aqui. Eu vou realmente só falar dos livros. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre os filmes, mas é porque se eu fosse falar dos livros e dos filmes ia ficar um vídeo gigante e aí, tipo, ninguém ia querer assistir, né? Então, vou falar só dos livros mesmo. Em quinto lugar da lista, eu decidi colocar o livro George e o Segredo do Universo. Esse livro foi escrito pelo Stephen e pela Lucy Hawking, né? O Stephen Hawking é o pai da Lucy Hawking. E eu li ele quando eu tinha 10 anos, eu era muito pequenininho, gente. E provavelmente se você estudou na mesma escola que eu, você também leu, porque esse livro era pedido pela escola na época que eu estava no quinto ano, né? Quando eu tinha 10 anos. E o que eu achei que foi mais legal nele, assim, pra mim, foi que ele foi o primeiro livro, assim, que eu li de verdade. Porque antes disso eu já tinha lido Turma da Mônica, ou então livros muito bobinhos, assim, livros muito pequenininhos. Esse foi a primeira vez que eu li, de fato, um livro grande, assim, né? Eu tenho ele aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Vocês verem, ele é um livro relativamente grande, apesar de ter algumas ilustrações e tal, ó. E tem algumas fotos também do espaço real, do espaço sideral real, né? Ele é um livro grande, assim, né? Ainda mais se você considerar que é um livro infantil. Então isso que eu achei muito legal nele, que foi o primeiro livro, assim, que eu realmente li. Foi ele que meio que fez eu descobrir mesmo que eu gostava de ler e tal. Então vamos contar qual que é a história desse livro. Esse livro, ele vai contar a história pra gente de um garoto que se chama George e que mora no Reino Unido e é muito apaixonado por astronomia, né? Ele é muito apaixonado pelo espaço, pelos planetas, ele quer conhecer tudo. E um dia uma família se muda para a casa do lado da casa dele. Essa família que é composta por um pai e por uma filha. E ele começa a se relacionar ali com a filha dessa nova família. E um dia ele vai na casa dessa garota. E lá ele descobre que o pai dela tem um computador que pode te levar para qualquer lugar no universo. E isso, é óbvio, vai gerar muita confusão, né? Vai gerar uma treta gigantesca aí que vai ser o resto da história do livro. Esse livro tem uma continuação, mas eu doei a continuação. Na verdade, eu queria ter doado o primeiro, só que eu sem querer doei a continuação. Foi uma besteira que eu fiz. E a continuação dele acho que se chama George o Tesouro Cósmico, George o Mistério Cósmico, alguma coisa assim. Mas é isso. Em quarto lugar, agora eu já vou passar para um livro um pouco mais sério, que é Jogos Vorazes. E por Jogos Vorazes entenda também as duas continuações, né? O Em Chamas e A Esperança. Eu não tenho os dois primeiros aqui, eu só tenho A Esperança, porque os dois primeiros eu peguei os da biblioteca da minha escola, então só o último que eu realmente comprei. E esse livro vai contar pra gente a história da Katniss Everdeen, que é uma garota que mora numa nação futurística, que se chama Panem, em que o governo reprime muitos cidadãos, em que o governo é totalmente autoritário. E um dia, os 13 distritos daquela nação decidem se rebelar contra o governo. Só que a rebelião dá errado e então o governo decide que um dos distritos, o governo destrói um dos distritos e decide que a partir daquele momento, todos os anos, cada um dos distritos teria que oferecer uma garota e um garoto entre 12 e 18 anos para competir num reality show mortal chamado Jogos Vorazes.
E isso perdura por 74 anos até chegar na Katniss, que é essa garota que o livro vai abordar com mais foco, né? Eu li esse livro quando eu tava no meu 9º ano, se eu não me engano, e eu tinha 14 anos. Então, assim, eu já tava um pouco mais velho quando eu li ele. E eu achei que o porquê ele me marcou tanto é porque, assim, ele é muito diferente, né? Ele é muito... Ele tem, assim, ele traz assuntos muito importantes, porque ao mesmo tempo que é uma história intrigante, ao mesmo tempo que é uma história, assim, que você fica preso a ela, ele não é só enredo, sabe? Ele tem muita coisa por detrás, tem muitas entrelinhas, muita gente. Tem muita coisa, assim, que dá pra você explorar dentro dele. E pra mim, Jogos Vorazes é a melhor saga fictícia, que assim, é a minha saga fictícia favorita, sabe? Sério, não tem nenhuma saga assim que pra mim supere Jogos Vorazes. Eu realmente amo, assim, eu li todos os livros, vi todos os filmes, sigo todos os atores, enfim, eu realmente adoro essa saga, realmente tem um espaço especial no meu coração, nunca vou esquecer desse livro. E um fato curioso é que os 2 primeiros eu peguei na biblioteca da minha escola porque eu achei que eu não ia gostar, então eu não queria comprar. Olha só, né? E hoje em dia eu falei que é a minha saga favorita. Eu esqueci de mencionar quem escreveu Jogos Vorazes e foi uma autora norte-americana que se chama Suzanne Collins. Ela escreveu os livros entre 2008 e 2010 e uma coisa muito interessante é que esse mês na verdade, em maio de 2020, vai ser lançado o 4º livro dos Jogos Vorazes, que vai se chamar, em inglês, chama The Ballad of Songbirds and Snakes, em português é A Cantiga de Pássaros e Serpentes. E eu tô muito animado, definitivamente, para ler esse livro. Em terceiro lugar, eu decidi colocar o livro Eu Sou Malala. Esse livro, eu não tenho ele aqui porque eu dei ele num Amigo Oculto só de livros que eu participei. E ele é uma autobiografia da Malala Yousafzai. Pra quem não conhece, eu acho difícil, mas pra quem não conhece, a Malala, ela é reconhecida até hoje como a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz com 17 anos por todas as lutas que ela teve pela educação das meninas, principalmente no país dela, que é o Paquistão. Ano passado eu lembro que teve muita especulação em torno disso, assim, muitas pessoas acharam que ela ia ser, não superada, mas muitas pessoas acharam que a Greta Thunberg, né, que é uma ativista ambiental, ia ganhar o prêmio, e se ela tivesse ganhado, ela ia ter ganhado com 16 anos, então ela ia se tornar mais jovem, mas ela não ganhou. Então a Malala continua sendo a pessoa mais jovem a ter ganhado um prêmio Nobel da Paz. E nesse livro, o que eu achei mais interessante, assim, o porquê eu nunca vou esquecer dele, é que assim, gente, depois que você lê o livro, você percebe que a Malala, ela não ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque ela levou um tiro, entendeu? Muita gente fala isso, né, que ela só ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque ela levou um tiro do Talibã, né, que era o grupo terrorista que domina o Paquistão. Mas, gente, não é só por causa disso, sabe? Assim, ela fez, assim, se você ler o livro, você vai ver que tem todo um contexto por trás, que desde pequena ela era engajada, desde pequena ela realmente, assim, lutou por tudo que ela acreditava. E o que eu acho que, assim, a razão pela qual eu nunca vou esquecer desse livro é que ele me mostrou que, às vezes, que vale a pena, sim, você lutar pelo que você acredita. É óbvio que eu sei que essa coisa de, nunca desista dos seus sonhos, nada é impossível, eu sei que isso é meio fantasioso, sim. Mas esse livro mostra que, assim, sabe, se a Malala, que é uma garota que nasceu num país extremamente, assim, dominado por um grupo terrorista que impõe regras duríssimas às mulheres, se uma pessoa que, né, se ela conseguiu chegar em algum lugar, sabe, por que eu, que tenho várias oportunidades, que tenho muitos caminhos de vida que eu posso seguir, por que eu não posso também chegar em algum lugar grande? Então acho que isso foi a coisa que esse livro mais me ensinou, foi que vale a pena sim você lutar pelas coisas que você acredita. Chegamos no nosso segundo lugar da lista, e vocês lembram que eu falei que ia ter um livro que ia ser mais difícil de ler, que talvez não fosse pra todo mundo, e é esse, gente. Esse livro se chama A Monster Calls, e a razão pela qual eu não acho que todo mundo vai conseguir ler ele é pelo fato de que ele não tem tradução para o português. Ele é um livro que eu acho que nem vende aqui no Brasil. Se vocês quiserem comprar, tem que ser ou online ou tem que fazer igual eu fiz. Eu tenho o livro aqui, ó, esse livro aqui. Mas eu comprei ele durante o meu intercâmbio, né? Pra quem não sabe, fiz intercâmbio no Reino Unido e eu comprei ele lá. Mas, mesmo assim, eu acho que é um livro muito interessante. Então, assim, se alguém quiser ler, se alguém tiver curiosidade de ler ele e tal, eu realmente acho que vale a pena. Tem que falar inglês? Tem que falar inglês, porque o livro tá todo em inglês, mas você não precisa ser mega fluente, mesmo porque, ó, vou mostrar aqui pra vocês. O livro, ele tem muitas imagens, ó. Tá vendo? Ele tem imagens aqui, tá vendo? Olha só, ele é todo ilustrado.
E ele, no Reino Unido, ele é considerado um livro infantil. Ele é um livro para crianças, então o inglês dele é bem facinho. É tipo, porque lá as crianças aprendem o que a gente aqui com 18, 19 anos aprende, né? Então, ele é um livro bem, apesar de ele ser em inglês, é um inglês mais fácil, assim, mas você precisa falar inglês para ler. Esse livro ele foi escrito por um autor que se chama Patrick Ness, mas ele falou que ele escreveu o livro em homenagem a uma outra autora, que é a Siobhan Dode, e a ideia original foi dela, mas ela acabou morrendo antes de conseguir escrever o livro, então ele escreveu o livro em homenagem a ela, né? E esse livro vai contar pra gente a história do Connor, que é um garoto britânico, ele é um garoto que mora no Reino Unido, e que a vida dele tá toda ferrada, gente. A mãe dele tá com uma doença muito séria, o pai dele mora nos Estados Unidos, então o pai dele não é uma pessoa presente. Ele começa a sofrer bullying na escola por causa da doença da mãe dele. Ele tem que passar e morar com a avó, e ele odeia a avó dele odeia ele, então assim, ele tá realmente muito ferrado. E no meio dessa confusão toda, ele começa a ter pesadelos com um monstro. E esse monstro um dia se torna real e passa, a partir de contos, a ensinar lições de vida pro Connor, para ele conseguir lidar com as coisas que ele tá tendo que lidar. Esse livro eu acho que eu nunca vou esquecer dele, pelo fato de que ele tem uma mensagem muito importante por trás. Eu não vou falar qual é, né, porque senão é spoiler, mas ele realmente, assim, gente, a reflexão que tem por trás dele é uma reflexão muito pesada. É, tipo assim, uma coisa que eu sinto que as pessoas às vezes não tratam da maneira que deveriam. Então, assim, por isso que eu acho que realmente, assim, esse livro é muito importante. E também ele tem um significado especial pra mim, porque quando eu li ele, eu tava passando por um momento difícil em relação à leitura, assim, porque já tinha muito. Eu lembro que eu li ele ano passado, e quando eu li ele, eu li durante o meu intercâmbio, né? E já tinha muito tempo, assim, que eu não li um livro bom. Já tinha muito tempo, assim, que eu não tava engajado na leitura, que eu não tava mais gostando de ler, que eu já tava meio desacreditado da leitura. Mas quando eu li ele, assim, meio que renasceu em mim toda a leitura, renasceu essa chama dentro de mim de querer voltar a ler, de querer ler mais livros. Então, por isso que ele foi muito importante, por isso que eu nunca vou esquecer dele. Em primeiro lugar aí da nossa lista, né, o último livro que eu vou estar trazendo aqui pra vocês hoje é o livro A Outra Face. E esse livro, esse livro tem uma história interessante, porque assim, muita gente não sabe, mas esse livro tem 3 continuações. Tem as continuações A Viagem de Parvana, Cidade de Lama e Meu Nome é Parvana. E eu li esse livro, eu li o primeiro, A Outra Face, né, quando eu tava no meu 7º ano, por pedido da minha escola. Minha escola pediu pra gente ler esse livro. Só que eu gostei tanto do livro, assim, que eu comecei a ler as outras, que eu comecei a ler as continuações. Só que uma coisa interessante é o seguinte, os 2 primeiros eu li, então, quando eu tinha lá os meus 12 anos, né, no 7º ano e tal, e os outros 2 últimos eu só li ano passado, e eu vou explicar isso depois. Mas primeiro eu vou contar pra vocês qual que é a história do livro. Esse livro ele foi escrito por uma canadense que se chama Deborah Ellis, e ele não é uma história 100% verídica. Ele é baseado em fatos reais, ele é baseado em histórias reais que a autora ouviu nos campos de refugiados lá no Afeganistão. E ele vai contar pra gente a história da Parvana, que é uma garota que mora na capital do Afeganistão, que é Cabul. E pra quem não sabe, o Afeganistão, principalmente essa cidade, Cabul, né, foi governada. Eu não sei se ainda é, ou se foi. Ela é dominada pelo grupo terrorista do Talibã, que é o mesmo grupo que, né, causou todos os problemas lá da Malala, é esse mesmo grupo. E ele impõe regras muito rígidas às mulheres, né? E um dia o pai da Parvana é preso pelo governo, então só sobram mulheres na casa dela. Ela, a mãe dela, a irmã mais velha e a irmã mais nova. Então, ela tem que se passar por homem para conseguir ir para as ruas, trabalhar e trazer, e não ter a família dela viva, né? Porque é a única coisa que ela consegue fazer. E no meio dessa confusão, ela conhece uma outra garota que se chama Shazia, que tá passando pela mesma situação que ela. E o resto da saga, né, os outros 4 livros, vão contar a história da Parvana e da Shazia tentando enfrentar os perigos que o Afeganistão vai trazer para elas. E o porquê que eu acho que esse livro foi tão importante pra mim, porquê que eu nunca vou esquecer dele. Eu nunca vou esquecer dele, gente, porque ele foi um livro, assim, que quando eu li, ele me abriu muitos olhos, sabe? Porque, sabe, da primeira vez que eu li, no 7º ano, sei lá, eu tinha uma consciência de mundo muito pequena ainda, e eu realmente não imaginava que esse tipo de coisa acontecia no mundo, né? Então é por isso que então foi por isso que ele foi tão importante pra mim. Mas ele tem ainda um significado mais especial, por quê? Porque na época que eu li, os 2 últimos livros não tinham tradução para o português. Acredito que hoje em dia já tem, mas naquela época não tinha. Então, eu ia ter que ler os 2 últimos em inglês, e eles não vendiam aqui no Brasil justamente por serem em inglês, mas vendiam online.
Aí eu fiquei olhando pro livro online e falei assim, acho que eu não vou conseguir ler. Vou esperar pra quando eu tiver um inglês um pouco melhor, quando eu falar inglês um pouco melhor, aí sim eu leio. Porque eu não vou desperdiçar dinheiro, né, gente? Eu não vou comprar um livro que eu sei que eu não vou entender nada. Então, eu esperei até... E aí eu meio que esqueci disso até o dia que eu fui fazer intercâmbio em Oxford, na Inglaterra. E eu lembrei que esses livros, eles foram editados, eles foram publicados pela Oxford University Press, que é justamente, né, a editora, né, que tem lá em Oxford. E óbvio que em Oxford tem a loja dessa editora. Então eu falei assim, meu Deus, agora que eu tô aqui eu tenho que ir lá. E eu fui lá e comprei os 2 últimos livros. Então eu li. E aí eu li os 2 últimos livros e, gente, o final é, tipo assim, maravilhoso, juro. Foi um dos melhores finais que eu já li na minha vida. Porque, assim, a impressão que dá o último livro pra mim é o melhor de todos. Porque, assim, você fica assim, gente, não vai fechar essa história, não vai fechar, não vai fechar, não vai fechar, sei lá, acho que o livro tem 27 capítulos, alguma coisa assim. E aí você fica assim, meu Deus do céu, não vai fechar a história de jeito nenhum. E aí no último capítulo a história fecha assim, e aí você fica, meu Deus, não acredito. Então, por isso que eu achei que foi muito legal esse livro. E também essa história, né, de eu ter lido os 2 primeiros, esperado 5 anos e só aí ter lido os 2 últimos. Eu tenho todos os 4 livros aqui, gente. Esses livros eu não tenho coragem de doar, justamente porque foram muito especiais. Esse é o primeiro, ó, que eu li, a edição brasileira. Eu não sei nem se esse daqui é uma edição brasileira, mas foi a que eu comprei aqui no Brasil, né? O segundo eu também li aqui, ó, em português. E aí os 2 últimos eu li em inglês, que é aqui, ó, o terceiro, Mud City, né, igual eu falei, Cidade de Lama. E o quarto, Meu Nome é Parvana, My Name is Parvana, tá escrito aqui na capa, Peace is worth fighting for, ou seja, vale a pena lutar pela paz. E isso que eu achei muito legal, gente. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, comentem, né? Deixem um like e é só isso mesmo. A partir de agora eu acho que eu vou ficar aqui no YouTube mesmo. Eu acho que eu não vou voltar pro IGTV por causa daquilo que eu falei, né? Porque aqui eu acho que eu vou ter mais oportunidades, acho que é mais fácil. Então é isso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau.